Alô, meu nome é Gabriel Maia e hoje eu vim contar pra vocês tudo que eu li nesse mês de março. Em março eu fui ao meu primeiro Lollapalooza, que foi um negócio histórico na minha vida. Eu vi show da Halsey, eu vi show do Mumford & Sons, que eu queria ver desde 2011, eu vi Alabama Shakes, eu vi o show do Diplo com o Skrillex, qual é que é o nome desse duplo? Jack U. É porque essa galera toda não conta como leitura, mas eles deveriam contar pra me atrapalhar a ler. Eu devia trazer pra vocês hoje só tipo 2 livrinhos lidos, mas aí não foi isso que aconteceu. Eu consegui aproveitar o mês de março pra finalizar algumas leituras que eu tinha começado em fevereiro, e a primeira delas foi A Darker Shade of Magic, da V.E. Schwab. Em A Darker Shade of Magic a gente tem uma história de fantasia que conta sobre 4 mundos que são tipo universos paralelos, e você só pode atravessar entre esses mundos se você usar magia de sangue. O nosso protagonista é uma das pouquíssimas pessoas que consegue fazer isso. A história dele segue meio que em linha reta, assim, sem grandes emoções. Ele não é um personagem que causa muita movimentação no livro, até que ele encontra a menina que vai ser a colega de cena e colega de história dele ali ao longo do livro. Essa menina é tipo a melhor ladra de um dos mundos, e ela é muito ambiciosa, e ela sempre sonhou que a vida dela ia ser uma coisa muito incrível, muito emocionante, cheia de aventuras. Ela queria ser pirata. Daí quando ela descobre esse negócio de que existem mundos paralelos e de que ele é uma das poucas pessoas que pode atravessar, ela resolve que ela vai com ele aonde tiver que ir. A premissa é muito bacana, a ideia toda é muito legal, mas ainda não acontece. Não tem nada super emocionante nesse livro. Parece que a Record vai lançar esse ano ainda a versão em português desse livro, que se eu não me engano vai chamar Um Tom Mais Escuro de Magia. É por aí. Logo depois de terminar Darker Shade, eu também terminei de ouvir o meu audiobook de Como Eu Era Antes de Você, que foi escrito pela Jojo Moyes. Esse livro é muito popular no Brasil, no mundo, vai virar filme esse negócio aí. Como Eu Era Antes de Você vai contar a história da Louisa Clark, que ela acaba perdendo emprego ali nas primeiras páginas, e aí fazem uma oferta muito específica pra ela, e por 6 meses ela vai ganhar um salário muito legal pra cuidar de um cara que é tetraplégico. Mas aí rola um negócio nesse livro que eu não sei se foi a autora tentando ou se era realmente a personagem que não estava acreditando. Ela jura que ela vai ficar com o namorado dela, porque ela tem namorado, você sabia disso? Ela tem um namorado. Que por sinal é um cara que é babaca, ele é egoísta, ele é egocêntrico, é o tipo típico de personagem que entrou na história pra você ir contra ele. Ele tá lá pra isso. Mas aí a Luísa tá lá jurando que ela vai ficar com ele, jurando que ele é o amor da vida dela. E aí, assim, ela entende que não, na verdade ela está apaixonada pelo cara que todo mundo já sabe porque ela está apaixonada já há mais 200 páginas aí. Apesar disso, grande parte desse livro é a discussão sobre suicídio assistido, que assim, tem momentos que são delicados, tem momentos que são meio que excessivos, mas eu acho que eu entendo a maneira que ela tava pensando, assim, era importante discutir, então é importante ter algumas opiniões extremas, e era importante ter umas discussões que a gente já acha idiotas, mas que talvez não sejam idiotas pra muitas pessoas. A Jojo Moyes ter colocado isso em cena foi uma coisa legal, foi uma coisa que construiu pro livro, deu um pouquinho mais de textura na história. O próximo livro que eu li em março foi George, da Alex Dino, que foi um livro que eu vi mês passado no vídeo de leituras do Vitor Martins. A história de George é super simples. A gente tem uma menina transexual que tá em seu corpo biologicamente masculino ainda, mas que já tem plena consciência de quem ela é, e na escola dela eles estão lendo aquele livro A Menina e o Porquinho, e a George se identifica muito com a Aranha, que é meio que a narradora, meio que a principal coadjuvante da história. Ela gosta muito da personagem, ela gosta muito das coisas que ela fala, ela gosta muito das coisas que ela faz, e aí a turma dela vai interpretar a Menina e o Porquinho numa apresentação que vai ser feita pra escola inteira, e a George fica proibida de fazer a Charlotte porque ela não é biologicamente uma menina, e aí eles não querem deixar um menino fazer o papel da Aranha, mesmo que ela faça muito bem, não vão deixar. Eu achei esse livro muito bacana por muitas coisas. Primeiro que ele é um livro pra criança, é pra aquela galera que tá ali entre seus 8, 9, 10, 11, 12 anos, por aí, essa fase. E se eu me lembro bem do que é ser criança, é a fase que a gente mais é meio babaca, né? A gente fala um monte de coisa que a gente não entende, que acaba machucando um monte de gente sem saber que tá machucando. Esse é um livro, por exemplo, que se for levado pra escola e se for discutido na classe, pode facilitar muito a vida de uma criança transexual no dia a dia, com o convívio na turma dela. Pode ajudar um monte de marmanjo de mulher crescido e crescida que não entende como é que funciona, que acha que transexualidade é coisa de sexualidade. Depois de George, que foi esse livro incrível, finalmente encarei o desafio de terminar de ler Fúria Vermelha, do Pierce Brown, e ó, a premissa dele é a coisa mais genérica que tem. A gente tem um garoto que é adolescente, ele tem, se eu não me engano, 16 anos quando começa a história. Ele é parte da galera mais simples, que não tem muitos recursos, ele vive num governo totalitarista, essas coisas aí a gente já tá acostumado a ver em outros livros. Nesse mundo aqui, a humanidade está já habitando Marte e outros planetas, e o nosso protagonista jurava que ele estava sendo a primeira pessoa a tentar ajudar a colonizar Marte, e o que ele descobre é que não, na verdade, Marte já estava colonizado, povoado, habitado e hierarquizado há muito tempo.
topo dessa cadeia hierárquica de Marte são os Ouro, que são as pessoas que têm olhinhos em cor dourada, pelo visto. Esse livro é cheio de questionamentos éticos, cheio de dúvidas sociais, cheio de preocupações morais. Vai ter muita luta, vai ter muita desgraça, vai ter muita gente morrendo, vai ter muita gente que você não entende por que precisa morrer, mas aí na história vai morrer. O Percy Brown já falou 1 zilhão de vezes que esse livro dele não fala sobre disputa de raças, ele fala sobre disputa de classes e fala sobre todos os tipos de opressão que já houveram na sociedade desde que o mundo é mundo. Por causa dessa característica das lutas, eu também acho que Fúria Vermelha é um livro que tem um potencial muito bacana pra ser discutido. E o último livro que eu li em março, eu li na última semana do mês e, olha, caramba, esse livro é muito pesado, ele é muito adulto, ele é muito complexo, ele é muito denso. Quando eu comecei a ler Little Life, eu tava pensando que ia ser só um livro assim, que ia falar de muitas coisas da vida, tal, assim, em geral, e que ia ter muita representatividade, porque logo no começo do livro a gente já saca isso. O centro dessa história é um grupo de 4 amigos que se conhecem ali no meio da faculdade e vão ser amigos aí pra vida toda, alguns com altos e baixos é o que não falta nesse livro. A história do livro vai ser basicamente a história de vida desses caras, a gente conhece eles ali mais ou menos nos 20 e poucos, 30 anos, e a gente vai acompanhar dessa fase até eles chegarem em 50 e 50 e tanto. E o elemento principal desse livro, a coisa que a autora mais vai explorar ao longo do livro inteiro, são aqueles pequenos momentos na nossa vida quando a gente tem uma reflexão ou uma epifania sobre alguma coisa muito importante. Sabe quando você tá passando por uma fase super complexa, super esquisita na sua vida, aí você para e pensa assim nas coisas que estão acontecendo, em quem você é, o tipo de pessoa que você queria ser na sua vida e por que você não é essa pessoa ainda. E quando a gente tá dentro da cabeça desses personagens, é basicamente essa visão que a gente tem. A gente conhece eles através das reflexões, das pequenas crises que eles vão tendo ao longo da vida. Todas as relações nesse livro são incrivelmente complexas, incrivelmente detalhadas, muito bem feitas. A coisa mais simples que você puder imaginar, tipo, a relação de colega de trabalho. A relação com seu colega de trabalho vai ser de níveis e camadas e pensamentos e tal, incrível. A Hanya conseguiu construir personagens que são muito plausíveis, muito possíveis, assim. Eu podia ser qualquer um deles. Eu ouvi esse livro em audiobook e quando eu tava mais ou menos em 70% dele, eu não tava mais aguentando ouvir o que tava acontecendo, porque era porrada atrás de porrada, atrás de porrada, atrás de porrada, e não era porrada assim, tipo barraco, gritaria, confusão, sabe? Essas coisas que são emocionantes de personagem um lidando com o outro. Não, era coisa da vida mesmo, assim, eram coisas que aconteciam com os personagens, e aí eles não tinham nada pra fazer. Eles estavam completamente impotentes diante das coisas que aconteciam, diante da vida deles. Oh meu Deus. Vários e vários momentos que eles viveram, eu simplesmente não saberia como reagir. Eu não tenho ideia mesmo. Mas apesar de ter gostado muito desse livro, de ele ter sido uma leitura incrível, foi de longe o melhor livro que eu li até agora em 2016. Eu não acho que seja um livro pra todo mundo. Eu acho que você tem que pegar ele na melhor hora possível da sua vida. Tem que encarar o desafio de começar a ler esse livro e de terminar de ler o livro pra absorver de verdade o que é toda essa história. Paciência, resistência. Resistência é muito importante. Resistência psicológica, resistência emocional é muito importante pra terminar de ler esse livro. Esses foram os livros que eu li ao longo do mês de março. Teve muita coisa diferente entre si, eu só percebi isso agora. E a gente tá em inverno, o que quer dizer que tá tendo vídeo todos os dias ao longo do mês de abril. Tem uma playlist aqui em cima com tudo que já aconteceu até agora. A playlist também tá aqui embaixo na descrição pra você dar uma olhada por lá. E se você quiser acompanhar o que vai acontecer aqui até o final do mês de abril, é só se inscrever no canal. Aproveita também pra me seguir nas minhas redes sociais. E não esquece de me dizer aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se você quer ler. E se você tem alguma sugestão de leitura pra mim, né? Porque sempre vale a pena. Muito obrigado pra quem deixou o like e viu até aqui. Meu nome é Gabriel Maia e esse vídeo acabou.